Estão todos animados? A nossa mensagem de hoje é sobre a missão da igreja. Nós vamos falar sobre algumas igrejas missionárias, como eles se envolveram em missões. E o nosso texto de hoje, ele se encontra em Atos capítulo 13, o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. A missão da igreja. Vamos orar. Pai, nós oramos e nos prostramos diante do Senhor. Nesses dias, meu Pai, nós meditamos na sua palavra, pesquisamos, recebemos informações. O Senhor trouxe à nossa lembrança verdades que havíamos esquecido. E, ó Pai, para concluir a Tua obra neste final de semana, preparando a Tua igreja, meu Deus, para a obra a qual o Senhor designou para ela. Então abençoe esses amados irmãos, pastor Anderson, sua família, cada membro, cada pessoa que está congregando com esta igreja, cada irmão, cada irmã salvo em Cristo, aqueles, meu Pai, que estão evangelizando, desejando ver pessoas salvas, desejando se engajar mais com a Tua obra, que assim seja, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a missão da igreja, no capítulo 2 de Atos, versículo 47, diz também a palavra de Deus: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então a grande bênção, irmãos, de fazer parte da obra missionária é que Deus é louvado e engrandecido. Os irmãos entendem que a palavra igreja no Novo Testamento mostra para nós que são pessoas que foram convocadas por Cristo, tiradas do sistema do mundo para uma missão específica, para um serviço específico. Então esses povos que a Bíblia diz e menciona sobre a igreja, nós podemos dizer a igreja que foi estabelecida ali em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Éfeso, a igreja também em Filipenses, aos Filipenses, porque a nossa ideia hoje e o que Deus quer falar conosco hoje é acerca de igrejas missionárias. Não vamos abordar todas, só separei algumas, para que os irmãos percebam que o intuito destas igrejas foram observar atentamente, cuidadosamente, tudo que o Senhor tinha revelado para ela. Podemos dizer que a igreja são chamados para fora e convocados para Cristo, uma igreja missionária. O que Jesus também designou para a sua igreja foi uma igreja obediente e uma igreja piedosa, dependente tão somente da graça de Deus. Uma igreja missionária não se resume apenas no seu potencial evangelístico e espiritual, mas ela também se destaca na sua parte financeira. Todos envolvidos, toda a nossa vida, todos os nossos recursos, todos os nossos bens, envolver-se na obra do Senhor envolve uma entrega absoluta, total. E se alguma área de sua vida, meu irmão, minha irmã, você não entregou ainda, que seja nesta noite, para a obra missionária, entregue tudo, porque você está investindo no reino de Deus, nos tesouros celestiais, nos galardões celestiais, que permanecerá para toda a eternidade. A igreja é a única que pode suprir as necessidades espirituais e financeiras da obra missionária, amém? Mostrando também que a igreja ela é completa na unidade debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Cristo é o fundamento da obra missionária, Cristo é o fundamento da igreja. A igreja não só precisa sustentar missões financeiramente, mas também sustentar missões em oração. Podemos dizer que uma igreja missionária é uma igreja que sustenta financeiramente, uma igreja generosa. Uma igreja generosa não só sustenta financeiramente, mas também espiritualmente e emocionalmente missões, amém? Amém, irmãos? Estão aí vivos? Porque
espiritualmente e emocionalmente. Porque você colocar o dinheiro na conta do missionário não é suficiente, irmãos. A igreja sustenta na sua totalidade. Isto é missões. Isto é uma igreja missionária que se envolve completamente com a obra do Senhor. Então perguntaremos: quais eram as principais características das igrejas missionárias? Queremos dizer que a característica que se destacava nesta igreja, eles eram unidos, a união na oração. Vamos ler juntos o versículo que diz aí: e perseverando unânimes todos os dias no templo. A igreja missionária, ela se destaca na oração. A oração que move a igreja, que vai fazer com que a igreja invista na obra missionária. Qual era o propósito dessa igreja ali localizada em Atos capítulo 2? Viver para Deus, viver para a glória de Deus, depender de Deus. E oração, como eu disse, é depender de Deus, irmãos. Como uma igreja vai orar? Unidos em oração. Oração pelos missionários, que precisa de ver almas salvas para a glória de Deus. A oração pelos missionários para que eles cresçam na fé também, para que as almas sejam salvas, para que os missionários tenham sabedoria e principalmente o poder de Deus na hora de testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Lembro que Paulo ele pediu: ore todo o tempo, mas ore por mim, para que o abrir da minha boca possa ser somente proclamado a palavra de Deus. Também, irmãos, uma igreja unida em oração, ela ora pelas igrejas. A igreja precisa orar pela sua união, unidos num só propósito. Aí eu separei a igreja em Altinópolis, que é a nossa igreja enviadora, e uma igreja chamada Batista Boas Novas, na cidade de Formiga, Minas Gerais. Quem são estes? É nós, uai. Amém. A igreja precisa orar pelos seus membros, cada um deles, pelas lutas. Oração pelas igrejas, por comprometimento, por avivamento, por dedicação, consagração de vida de cada membro da igreja, de crescimento, libertação, transformação de vida. Uma igreja que não ora por missões, pelos missionários, uma igreja que não ora pelos seus membros, ela está doente, ela está agonizando nas paixões do mundo. Algo tomou o lugar destas práticas bíblicas, dessa característica que se destaca numa igreja verdadeiramente a missões. Irmãos, a igreja tem as suas particularidades, tem os seus membros que tiveram acesso a uma educação diferente, mas se uniram com o mesmo propósito de sermos cooperadores, embaixadores da obra missionária, unidos numa só causa. Que nesta igreja, irmãos, que tem pessoas de diversos níveis sociais. Em Jerusalém havia pescadores, na igreja de Jerusalém tinha mestres das escrituras, tinha médicos, tinha pessoas resgatadas pelo sangue de Jesus, que se uniram a uma só causa. O versículo que diz para nós em Atos 4:33, algum irmão pode ler para nós? Olhe na tela e leia, por favor. Amém, irmãos? Os irmãos percebem que eles davam com grande poder testemunho. E a última parte, vamos ler todos juntos. E em todos eles havia abundante graça. Amém? Em todos eles, unidos no mesmo propósito, em alcançar o mundo com o Evangelho. Seria uma grande bênção se hoje aplicarmos e vivêssemos essa união bíblica. A boa música é importante para o nosso culto. A boa pregação também protege a igreja dos enganos deste mundo e também da apostasia e filosofias deste mundo. Mas a oração, irmãos, ela se torna a igreja dependente de Deus, do poder de Deus para o cumprimento da grande comissão. Podemos dizer, a segunda verdade, a união da igreja na grande comissão.
Então esta característica da união na oração foi importante, mas esta igreja uniu-se também na grande comissão. No versículo que nós lemos no início, a Bíblia diz que apartou-se Barnabé e Saulo para a obra missionária. Eles foram enviados como os primeiros missionários, servindo eles ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amém, irmãos? União na grande comissão. Eles estavam em Antioquia e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11, versículo 20 e 21. Encontramos aqui em Antioquia uma igreja dedicada a missões, uma igreja unida à grande comissão. E foi esta igreja que o Espírito Santo escolheu usar como uma igreja que enviasse missionários, especialmente para uma missão designada em outras regiões. Para sabermos melhor, Antioquia era considerada uma porta para o Oriente, uma das cidades mais importantes do Império Romano. E foi nessa capital do Oriente que estava cheia de mitologia grega, cheia de imoralidade. Ela era poderosa no comércio e também tinha uma grande influência política e social naquela cidade. Mas, irmãos, certo homem disse: quem salvar a sua cidade, salvará a sua nação. Como vamos alcançar o Brasil com o Evangelho, como nós cantamos aqui? Temos que primeiramente alcançar a nossa cidade local, depois regional, nacional e mundial, para a glória de Deus. O Evangelho impactou aquela cidade, vidas foram transformadas. Então foi nessa cidade que o Evangelho chegou ali e causou um grande impacto na vida daqueles habitantes daquela cidade. Foi ali que preparou-se aquela igreja onde eles começaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Qual que era o propósito dessa igreja? Fazer discípulos. A Bíblia diz para nós, em Atos 19, 20, vamos ler junto, irmãos? Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Que assim seja na nossa cidade, amém, irmãos? Que a palavra do Senhor cresça, que o testemunho do Evangelho possa prosperar para a glória de Deus. Então, em Antioquia, continuando, nós podemos dizer ali que chegou ali e viu a graça de Deus. Muita gente se uniu ao Senhor. O que estava acontecendo ali naquele local era algo impressionante naquela igreja, ao ponto do pessoal da igreja de Jerusalém ouvir o que estava acontecendo na cidade de Antioquia. Eles enviaram a Barnabé. A Bíblia diz para nós que quando Barnabé chegou naquela igreja, era nítido, era evidente a graça de Deus manifestando-se naquela igreja, irmãos. E no versículo 23 de Atos 11, diz para nós: o quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito de coração. Amém? Hoje os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. E a pergunta é: como você tem sido nomeado pela sociedade? Como a sociedade tem te nomeado neste mundo? Eu gostei dessa expressão bíblica que encontrei aqui nesse texto, porque Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém? Era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ó, irmãos, como falta Barnabés nos nossos dias. Nós estamos saturados de tantos Judas nas nossas igrejas, não é verdade? Quantos Judas, misericórdia, Judas. Demas me desamparou, miserável desse Demas. Nós estamos saturados de Demas. Nós queremos homens desta igreja, homens como Barnabé, cheios de fé e do Espírito Santo, dedicados-se ao Senhor. Mulheres piedosas que amam a Deus, que amam missões, que amam a sua igreja, que amam as almas. É isso que nós precisamos, irmãos. Irmãos, a obra missionária, como eu disse, requer constância, consistência, perseverança. Então as características desta igreja, eles verdadeiramente eram unidos na grande comissão, unidos em enviar obreiros. Eles enviaram os primeiros obreiros para
as regiões ali. Os irmãos podem ver no mapinha que nós ilustramos aí, que partiu Barnabé para Tarso buscar Saulo, achando-o, conduziu a Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé, ele busca Saulo, que ainda aparentemente as pessoas viam Saulo com um pouco de receio, era um perseguidor da igreja, era um homem que matou muitas pessoas da igreja. Então ele se converteu, tornou-se um apóstolo. Agora Barnabé, o filho da consolação, junta-se a Paulo nesta igreja, convida ele para vir à igreja de Antioquia, e ali, irmãos, eles se unem para serem enviados para esta obra missionária, que foram enviados para alcançar o mundo com o Evangelho. Esta igreja, irmãos, chamou a atenção do mundo pelas grandes maravilhas, pela obediência em viver pela fé o Evangelho puro e verdadeiro e apresentar-se assim a sua semelhança com Jesus Cristo. Por isso, irmãos, a característica de uma igreja missionária, ela está unida na oração, ela está unida também na grande comissão. E a terceira verdade, uma igreja missionária, ela está em união na contribuição. Usa a igreja agora de Filipenses, que se destacou como igreja missionária, suprindo as necessidades do apóstolo Paulo, que diz o versículo 5: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que bênção, é difícil ouvirmos isso, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas começam a ajudar, mas param no meio do caminho. Então esta igreja se destaca pela praticidade do Evangelho. Eles tinham um forte vínculo de afeto com o apóstolo Paulo, com a obra missionária, porque quando ele escreve essa palavra, ele estava na prisão, passou-se alguns anos, ele estava na prisão, provavelmente ele escreve ali de Roma, mas assim nos é dado aqui também uma visão extraordinária quando se envolve os povos perdidos. Quando a missão é simultânea, significa que eu preciso evangelizar, eu preciso contribuir, eu preciso orar, eu preciso me dedicar na sua totalidade para a obra missionária. Eles eram participantes não só na confirmação do Evangelho, mas também nos resultados que o Evangelho produziu nessas regiões que nós mencionamos e apontamos para os irmãos. Como você vai cooperar? Seria uma contribuição voluntária e pela fé. Cooperar através das finanças, porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo disse: meus cooperadores no reino de Deus e cooperadores para a glória de Deus. Contribuição pela fé. Havia também, irmãos, uma contribuição de amor, uma contribuição pela graça de Deus na vida daquela igreja, uma contribuição por causa também da obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. É assim que nós contribuímos. Com esta visão bíblica ampliada, uma visão correta da contribuição, nós vamos obedecer o mandamento do Senhor Jesus. Nós vamos engajar nesta contribuição. E graças a Deus pelas nossas igrejas, que toda contribuição é registrada, toda contribuição ela é designada da maneira correta, é transparente, você sabe onde está sendo investido, para quem está sendo enviado, o que está acontecendo com o dinheiro, não é verdade? A igreja deve contribuir, enfiar a mão no bolso. Aí você não está gostando do nosso assunto hoje. Pastor, o senhor falou tão bonito. Qual é a razão de mexer no meu dinheiro? O senhor vem mexer no meu dinheiro? Pastor é ladrão mesmo. É o que a gente ouve por aí. Mas irmãos, não tem pastor ladrão aqui. Nós somos servos de Deus, que dependemos de Deus. Aqui é uma igreja séria, que o dinheiro é usado para a glória de Deus, no investimento total da obra de Deus. Por que devemos mexer com o seu dinheiro? Porque devemos dar generosamente, para que outros possam ir aos campos. Qual a razão de mexer no seu dinheiro? Podemos dizer que é por causa da fé. Por isso a ideia promessa de fé, que podemos dizer que está relacionada à nossa fé, à nossa contribuição e à nossa dedicação ao Senhor. Então a razão da nossa contribuição, ela enfatiza também a liberdade individual. Significa que cada salvo é livre para orar e contribuir com o que Deus propôs no seu coração. E também essa contribuição ela vai enfatizar para nós uma responsabilidade. Ou seja, eu estou fazendo um compromisso que
algo da minha renda vai ser investido na evangelização local. Vamos de novo. Eu estou dizendo que a primeira razão é que a nossa contribuição vai ser em prol da evangelização local, regional e mundial. A mão de Deus milagrosamente suprindo cada uma de suas necessidades. Terceira razão é que o meu envolvimento financeiro me obriga a fazer compromissos individuais. Significa uma participação mais direta na obra missionária. A ideia de prometer, na verdade, é você se comprometer com Deus em primeiro lugar, com a sua igreja e com os missionários que serão sustentados para a glória de Deus. Eu sou pobre demais, não tem nada, e o Senhor está me pedindo dinheiro ainda? Irmãos, essa é uma visão mesquinha da contribuição missionária, porque quando eu passo a ter uma visão bíblica que este dinheiro será investido em almas, em vidas, uma alma transformada, é necessário ofertar para a glória de Deus. E a última razão de mexer no seu dinheiro é que também a nossa contribuição vai encorajar outros da igreja. Sabermos que mais missionários serão sustentados, saber que mais irmãos estão envolvidos. Então, quantas vezes nós ouvimos o quanto o investimento durante o ano alcançou o objetivo dos missionários? Novas igrejas construídas, novos locais alcançados e outros investimentos que foi possível realizar com o valor que foi arrecadado na sua igreja, de almas, pessoas, e também uma visão muito importante da obra missionária é que os missionários também tiveram que comer, onde pagar suas contas, nos momentos das dificuldades de saúde também, as necessidades do missionário foi suprida. Então isso para nós é um encorajamento que Deus está nos usando como um vaso de bênção para abençoar outras vidas. Então as pessoas, irmãos, têm testemunhado constantemente da mão de Deus operando milagrosamente na vida da igreja através dos tesouros celestiais. Com frequência, irmãos, nós vamos mostrar para o mundo esse compromisso que nós temos com a vida, com a obra de Deus, cooperar com o avanço do Evangelho. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, todos envolvidos, como no versículo 7 ele vai dizer para nós, como tenho sido justo sentir isso de vós, todos vós, porque vos retém meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, não, tanto nas minhas prisões, na minha defesa e confirmação do Evangelho. Por isso, irmãos, promessa de fé significa dar, promessa de fé significa doar, promessa de fé significa dedicar-se, e promessa de fé significa também debitar, tirar dinheiro da sua conta. Amém? Eu usei algumas figuras aí que representam Cristo. Nós damos, nós doamos, nós nos dedicamos, entregamos por amor a Cristo e para o investimento, porque Cristo deu o melhor, a sua vida para morrer por nós. Por isso, irmãos, precisamos que esta igreja possa se dedicar cada vez mais. Sempre podemos fazer mais para a glória de Deus. Podemos usar agora o exemplo da igreja em Éfeso, uma igreja determinada a cumprir o serviço do Senhor. Com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Na cidade de Éfeso havia ali muito dinheiro em prol de Diana, que era a deusa dos Efésios. No capítulo 19 de Atos vai dizer para nós que havia um grande grito naquela cidade. Por que Paulo chegou na cidade? Porque ele foi enviado. Como ele chegou lá? Porque a igreja em Antioquia providenciou os recursos. E o que ele fez naquela cidade? Pregou o evangelho com o poder do Espírito Santo. Foi nessa cidade que ecoou a voz do evangelho do Senhor Jesus, porque missionários foram enviados. O arrependimento foi pregado e este avivamento, irmãos, chegou naquela cidade e o Espírito Santo veio com grande poder e transformou muitas vidas. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas
extraordinárias. E assim a palavra de Deus prosperou naquela cidade. Destaquei aqui uma linha do tempo da igreja em Éfeso, em que Paulo primeiramente chega com o trabalho evangelístico, ali em Atos. Deus faz maravilhas extraordinárias naquele local. A palavra de Deus crescia poderosamente na sequência aí dos versículos. Multidões aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, o versículo 26. Então veja só, não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia. Veja só a expansão do evangelho naquele momento ali. Eles sofreram por amor a Cristo. Eles enfrentaram a grande Diana dos Efésios e ali eles prosperaram, a igreja de Éfeso. Só o Senhor teve algo contra eles, em que o Senhor disse para eles: deixaste o teu primeiro amor. A ordem de Cristo, irmãos, é que estes homens revolucionassem o mundo com o evangelho. Estas cidades que nós mencionamos foi impactada. Esses irmãos doaram tudo o que tinham. Precisamos de igrejas como estas, que desmascara a religião e exalta o nome de Cristo. Esta igreja foi louvada pelas suas obras, pela sua dedicação ao Senhor. Foi repreendida também por causa do seu primeiro amor que se esfriou. Seu zelo evangelístico em algum momento se acabou. E o Senhor disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Acredito que o ponto principal aqui é que muitas destas igrejas, esses irmãos, eles se entregaram ao governo do Senhor Jesus. Eles fizeram a diferença na obra do Senhor. Membros das igrejas que choraram pelas almas perdidas, que falaram de Cristo. Podemos resumir que nesses 30 anos que nós resumimos aqui em 3 dias de conferência, podemos dizer que temos registros reais de que eles alcançaram o mundo com o Evangelho. E o versículo em Atos 17:6 é projetado para os irmãos, que diz, vamos ler juntos: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Amém, irmãos? A união na oração, a união também na grande comissão e a união na contribuição. E para finalizar, deixa o coração batendo do Brasil. O coração batendo, pastor. Brasil é a nossa missão. Formiga é a nossa missão. A nossa nação, levar o Evangelho. Temos a autoridade de Deus, irmãos, para cumprir a grande comissão. E apesar das nossas diferenças, temos em comum a mesma missão de iluminar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando você vê o mapa do Brasil se formando, então a nossa nação, a nossa cidade, o nosso estado, todos precisam do Evangelho. E a responsabilidade está nesta igreja. Nosso Brasil precisa de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Amém, irmãos? Cristo é a única esperança